Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 37. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza, e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Né, irmãos, Deus deu uma visão para Ezequiel. E qual era o intuito dessa visão que Deus estava dando ao profeta Ezequiel? O intuito dela era mostrar como estava o povo de Israel. Qual era a situação do povo de Israel, né? A gente vê aqui, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Glória a Deus. Né, irmãos, ele só enxergou a situação de Israel exatamente como eles estavam, porque Deus veio e Deus com a sua mão mostrou para Ezequiel como que o povo estava. Sabe, irmãos, a gente só entende como esse mundo está, a gente só entende o que é a palavra de Deus, a gente só entende a nossa condição perdida. Sabe, quando Deus vem, Deus estende a sua mão e nos mostra como nós estamos. Glória a Deus, Senhor. Enquanto Deus não vir, Deus não estender a sua mão sobre nós e nos mostrar como nós estamos, a vida inteira nós ficamos dizendo: não, eu sou bom. Sabe, eu sou bom, eu sou alguém que ajuda, eu sou alguém que não faço mal para os outros, eu sou alguém que sou uma pessoa boa, eu faço umas obras de caridade, eu não faço mal para ninguém. Sabe, enquanto Deus não vem, Deus não mostra para nós que nós precisamos de um Salvador, Jesus Cristo, a vida inteira nós tentamos nos justificar em nós mesmos. A vida inteira nós ficamos olhando para as nossas boas obras, ficamos olhando para aquilo que nós fazemos, para aquilo que nós fizemos. E a palavra de Deus diz que as nossas boas obras são como trapos de imundícia, né?
trapos de imundícia eram aqueles panos que os leprosos usavam para enrolar suas feridas. Quando nós queremos entrar no céu através das nossas boas obras e desprezamos aquilo que Jesus Cristo fez, sabe, irmãos, é trapo de imundícia. Sabe, parece tão bonito, tão lindo aos nossos olhos, tão maravilhoso, mas os olhos de Deus não passam de abominações. Glória a Deus. Né, irmãos? Porque a verdadeira justiça, para que nós venhamos alcançar o céu, ela precisa ser perfeita. Glória a Deus. Você precisa viver uma vida inteira perfeita. E aquele que viveu uma vida inteira perfeita, para que nós pudéssemos alcançar o céu, foi Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e mostrou para ele um vale cheio de ossos, né? E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Sabe, ele dá alguns detalhes interessantes aqui. Os ossos eram muito numerosos. Né, irmãos? O que quer dizer? Sabe, não era um ou outro que estava perdido. Sabe, irmãos, não é um ou outro que não presta. Não é um ou outro que não busca Deus. Não é um ou outro. Sabe, irmãos, eram muito numerosos, são muitos, são todos. Ninguém busca Deus, a não ser que Deus venha e Deus com a sua mão mova aquele coração. Glória a Deus. Sabe, essa é a condição. Glória. Sabe, irmãos, é um vale de ossos secos, muito numerosos. Não é um morto aqui e todo mundo vivo e de repente outro morto lá no fim, não. Só havia ossos secos. Glória a Deus. Sabe, irmão, sem que Deus mova um coração, a única coisa que a gente tem são ossos secos. Glória. E ele vai dizer, e estavam sequíssimos. Santo Senhor. Sabe, irmãos, os ossos estavam sequíssimos. Sabe, muitas vezes nós achamos que as pessoas não estão tão perdidas assim. Glória a Deus, Senhor. Não, as pessoas não estão tão perdidas assim. Elas tem muitas pessoas boas, sabe? E tem pessoas que fazem coisas boas. Sabe, elas não estão tão perdidas assim. A situação delas não é tão ruim assim. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ele está morto, mas não está tão morto. Eu acho que dá para reviver. Glória a Sabe, Deus. irmãos, mas o texto diz, não, eles estavam sequíssimos. Santo Senhor. Sabe, irmãos, a situação daquelas pessoas que não foram tocadas por Deus, a situação daquelas pessoas que não tiveram o seu coração movido por Deus, sabe, irmãos, elas estão sequíssimas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, estão completamente mortos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e nos nossos delitos. Glória a Deus, Senhor. E por que ele usa esse exemplo de morte? Porque a morte é uma condição onde nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Santo Senhor. Sabe, quando a pessoa morre ali, ela não pode fazer nada por si mesma. Santo. Não adianta você mandar ela tomar uma atitude, não adianta você querer dar instrução para ela, não, ela está morta. Glória a Deus. Sabe, a não ser que Deus venha e que Deus dê vida para ela, sabe, irmãos, ela vai continuar morta. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então a conversão, muitas vezes as pessoas vão dizer, a conversão é como uma pessoa que está se afogando. Sabe, a pessoa está se afogando e ela vai se afogar, e Deus vem e Deus joga uma corda. Sabe, e a pessoa, a função dela é estender a mão para pegar aquela corda. Santo Senhor. Sabe, então ela pega a corda e Deus traz para fora, sabe? Isso é a conversão. Não, irmãos, isso não é a conversão. Glória a Deus, Senhor. Sabe, a conversão é alguém que está se afogando e ele se afoga e morre. Glória. E vai lá para o fundo do rio e está morto lá. Glória a Deus. Aí Deus entra no rio, Deus mergulha lá no fundo, traz ele para fora e devolve a vida para ele. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Senhor. isso é a conversão. Glória a Deus. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Sabe, irmãos, os ossos estavam sequíssimos. Não havia nenhum osso ali, não havia nenhum morto ali, que talvez não havia nenhum morto ali que talvez com atendimento médico pudesse voltar à vida, não. Eram só ossos e estavam sequíssimos. Glória a Deus. Essa é a condição. Né, irmãos? E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Glória. Sabe, e aí Deus faz a pergunta. Deus faz a pergunta para Ezequiel. Ezequiel, estes ossos podem voltar à vida? Sabe, irmãos, essa pergunta
que nós devemos nos fazer hoje. Glória a Deus, Senhor. Nessa pergunta que nós devemos fazer hoje, sabe, as pessoas estão mortas. Glória a Deus. As pessoas não querem buscar a Deus. As pessoas não querem caminhar com Deus. As pessoas acham que é muito mais importante ocupar seu tempo fazendo um monte de coisa dessa vida. Glória a Deus. E a pergunta é, sabe, eles podem voltar à vida? Esses ossos aí, eles podem voltar à vida? Sabe, se podem, de que jeito que eles podem voltar à vida? Glória a Deus, Senhor. Muitas pessoas acham que essas pessoas mortas, elas podem voltar à vida, sabe, através de instrução. Instrução não, se ele está morto, sabe, ele está desiludido, ele está triste, mas eu acho que se a gente der uma casa para ele, aí ele vai buscar Deus, sabe, se a gente der um carro para ele, sabe, aí ele vai buscar Deus, sabe, as pessoas estão precisando de cultura, sabe, as pessoas estão precisando de instrução, sabe, e é isso que a maioria das igrejas estão fazendo hoje. Santo Senhor. A maioria das igrejas hoje, elas chegaram à conclusão de que o homem, de que as pessoas precisam de entretenimento. Glória a Deus, Senhor. Sabe, que o problema das pessoas não é que elas estão mortas, é que elas precisam de um pouco de instrução. Sabe, se nós conseguirmos instruir elas, sabe, é por isso que o evangelismo hoje, quando alguém bate na tua porta para te evangelizar, muitas vezes eles vão dizer, aparece lá na nossa igreja lá, porque a gente vai domingo, vai ter um culto especial lá, que vai mostrar, que vai ensinar você a como gastar o seu dinheiro. Santo Senhor. Vai ensinar você a como gastar o seu dinheiro, vai ensinar você a como ser um bom pai de família, a como ser uma boa mãe de família, vai ensinar você a como cuidar dos seus filhos. Sabe, a igreja acha que as pessoas precisam de instrução. Glória a Deus, Senhor. Sabe, por quê? Porque eles acham que se falarem para as pessoas, você precisa de um Salvador, Jesus Cristo, porque você está morto em seus pecados, em seus delitos, a igreja acha que essa mensagem não vai funcionar. Santo Senhor. Sabe, as pessoas acham que essa mensagem não é boa. Então Deus vem e Deus faz a pergunta para Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus vai dizer para Ezequiel: profetiza sobre estes ossos. Mas o que ele deveria profetizar? Vai dizer aqui: diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe o que os ossos secos devem ouvir? A palavra do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é isso que eles precisam ouvir. Eles não precisam de instrução. As pessoas mortas não precisam de instrução. Eles não precisam aprender a como gastar o seu dinheiro de uma maneira melhor. Sabe, não precisa aprender a como ser um bom pai de família, a como ser uma boa mãe de família, como cuidar. Não, sabe, eles precisam ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. E o que a palavra de Deus mostra? O quanto nós estamos perdidos e o quanto nós precisamos de um Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa é a mensagem. A mensagem não é aquilo que nós temos que fazer, Como a gente já disse várias vezes, a mensagem é aquilo que Jesus Cristo fez. Glória a Deus. Ele te salvou. Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Sabe, Ele comprou para você todas as sortes de bênçãos espirituais. Sabe, essa é a mensagem. Sabe, é aquilo que Ele fez. Sabe, então a mensagem é ouvir a palavra do Senhor. Os ossos secos, as pessoas mortas em seus pecados, em seus delitos, o que eles precisam ouvir é a palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, eles não precisam ouvir que Deus vai dar carro, que Deus vai dar casa, que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo. Não, eles precisam ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus mostrando para eles a condição perdida, mas que agora eles possuem um Salvador que podem salvá-los. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, essa é a mensagem. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Glória a Deus, Senhor. Quando eles ouvem a palavra do Senhor, o que acontece com eles? Irmãos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Glória a Deus. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos a verdade, por que o milagre acontece? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem agradável.
Glória a Deus. Né? Quando as pessoas entram aqui achando que são boas, achando que são justas, achando que são salvas porque elas são merecedoras, de repente o Evangelho mostra para elas que elas são perdidas, que elas precisam de um Salvador, sabe, irmãos, a mensagem não é agradável. Glória a Deus. Sabe, mas mesmo assim há mudança. Mesmo assim há conversões, mesmo assim há transformações. Por quê? Porque é Deus que vem e traz o seu Espírito até elas e move o coração delas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não é o nosso poder de convencimento, não é o nosso poder de persuasão, não é a nossa capacidade de explicar, não. É simplesmente Deus movendo o coração do perdido. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Colocando o seu Espírito Santo nele, e o Espírito Santo movendo o coração dele. Glória a Deus. Né, irmãos? Assim como foi com Nicodemos, né? Que Nicodemos se achava uma pessoa boa, se achava uma pessoa justa, se achava uma pessoa capaz e de repente Nicodemos falou: mas como que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus falou: sabe, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Glória a Deus. Sabe, aqueles que são nascidos de novo são como o vento. Sabe, você vê os seus efeitos, mas você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Glória a Deus. Né, irmãos, o que Jesus está querendo dizer? Sabe, aqueles que nasceram de novo, aquele que Deus moveu o coração, você vê o efeito na vida deles. Glória a Deus. Mas você não sabe por que Deus move o coração de um e por que Deus não move o coração de outro. Glória a Deus, Senhor. Mas aqueles que Deus move o coração, você vê os efeitos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então é preciso haver efeitos na nossa vida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é preciso haver mudança na nossa vida. Por quê? Porque senão Deus não está movendo o nosso coração. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Sabe, esses ossos aqui, eles estavam sequíssimos. Eles estavam sequíssimos, não havia mais possibilidade de vida nenhuma. Mas Deus estava dizendo: não, mas eu vou fazer eles voltar à vida. Eu vou fazer eles voltar à vida, eu vou fazer crescer a carne, e eu vou estender a pele, e eu vou colocar o meu Espírito, e eles vão viver. Sabe, irmãos, a obra seria completa. Santo. Sabe, irmãos, não... De todos aqueles ossos, quando eles reviveram, não tinha ninguém sem braço lá, sem perna. Não, eles estavam completos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, quando Deus move o nosso coração, sabe, Ele vai nos caminhando para uma vida cristã completa. Glória a Deus. Perfeita. Glória a Deus. Sabe, então não pode haver regressão na vida do crente. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, o crente está caminhando com Deus há 10 anos e de repente, quando ele começou, ele estava melhor do que 10 anos depois. Santo Senhor. Né, irmãos, como é que pode? Glória. Sabe, quando ele começou, ele estava todo animado, estava todo feliz. Oh, meu Deus, Deus me chamou. Depois de 10 anos, ele já não liga mais para nada. Antes ele congregava toda semana, agora ele já não congrega mais, a cada 3 meses. Agora ele já não tem alegria mais. Glória a Deus. Sabe, a palavra antes que dava tanta alegria para ele, hoje dá sono. Glória né, a Deus. não cansa, né? Oh, meu Deus, sempre a mesma coisa. Sabe, como é que pode o crente retroceder? Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer, quando ele via Deus chamando algumas pessoas, e essas pessoas ainda estavam lá, no começo da sua caminhada, fracos, o apóstolo Paulo dizia: não, eu sei que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai terminar até o último dia. Glória Eu sei. a Deus, Senhor. Eu sei que vocês ainda estão fracos, eu sei que vocês ainda estão meio perdidos, que vocês ainda não entendem muita coisa, mas eu sei que foi Deus que chamou vocês. Glória a Deus. E se foi Deus que chamou vocês, Ele vai terminar a boa obra que Ele começou em vocês até o último dia. Glória a Deus. Sabe, irmão, se Deus nos chamou, é preciso que nós venhamos a ser movidos por Deus para caminhar cada dia com mais zelo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é preciso que nós venhamos a caminhar com Deus cada dia com mais alegria. Glória a Deus, Senhor. Sabe, de cada dia com mais empenho, querendo cada dia mais entender mais, buscar mais, se alegrar mais. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não pode haver uma regressão. Sabe, irmãos, puxa, mas isso aqui não me alegra mais, viu?
Isso aqui me completa mais, viu? Hoje está faltando alguma coisa. Santo Está faltando você se converter. Glória a Sabe, Deus, irmãos, está Senhor. faltando alguma coisa? Está faltando você se converter. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque se Jesus Cristo não é suficiente, sabe, irmãos, e se Jesus Cristo não é suficiente para manter as pessoas dentro da igreja, sabe, irmãos, que elas vão embora. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, porque se não vale a pena manter as pessoas aqui dentro por causa de Jesus Cristo, não vale a pena mantê-las dentro da igreja por nada. Glória a Deus. Né, irmãos, e isso é o Evangelho. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Né? Quando Ezequiel fez aquilo que Deus mandou fazer, sabe, irmãos, um milagre começou a acontecer. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, as pessoas podem achar que a mensagem não é muito boa, as pessoas podem achar que a mensagem não é muito agradável, talvez nós poderíamos substituir o Evangelho pelo culto da bênção, pelo culto da prosperidade, pelo culto da casa própria, pelo culto do carro 0 quilômetro. Sabe, irmãos, as pessoas podem achar que a mensagem não é muito boa, sabe, mas quando ela é pregada, quando ela é proclamada, sabe, o verdadeiro milagre acontece. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não precisa de nós mudando o Evangelho para as coisas acontecer. Pelo contrário, quando nós mudamos alguma coisa, nós destruímos o Evangelho. Glória a Deus, Senhor. Porque um Evangelho diluído não é o Evangelho. Glória a Deus. Sabe, irmão, Jesus Cristo e mais alguma coisa não é Evangelho. Glória a Deus. Sabe, então, quando a gente faz aquilo que Deus manda e quando nós pregamos a palavra de Deus para os ossos secos, sabe, irmãos, a vida vem, a verdadeira vida acontece, e foi o que aconteceu com Ezequiel aqui. Glória a Deus. Né, irmãos, ele profetizou e os ossos começaram a se juntar. Os ossos começaram a se juntar e começou a vir carne, nervo, pele, né? E olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito, né? E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e numeroso. Sabe o que Deus está querendo mostrar aqui? Deus está querendo mostrar, o povo de Israel, esse é o povo de Israel, sabe, um vale de ossos secos. Esse é o povo de Israel, eles não podem fazer nada por si mesmos, né? Eles perderam a sua esperança em Deus, eles perderam a sua alegria em Deus, não há mais confiança neles, eles simplesmente estão mortos. Glória a Deus. E Deus está dizendo, sabe, pode parecer tudo perdido, Ezequiel, mas eu vou dar vida para eles. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e Deus vai mostrar como é que Ele vai dar vida para esse vale de ossos secos. Sabe, Ezequiel, você profetiza e você diz para eles, ouvi a palavra do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é por isso que quando uma pessoa estiver triste, quando uma pessoa estiver deprimida, quando uma pessoa estiver passando por um processo difícil, muitas vezes nós achamos que elas precisam de bons conselhos. Né? A pessoa está lá triste, deprimida, passando uma situação difícil. Muitas vezes nós queremos confortar aquele coração dizendo: não, o milagre vai acontecer, não, a vitória vai vir, não, não se preocupa, vai acontecer aí o que você quer que aconteça, não se preocupa. Mas o que a palavra de Deus nos manda dizer para uma pessoa que está triste, para uma pessoa que está deprimida, para uma pessoa, sabe, que está sem esperança nenhuma? Sabe o que a palavra manda dizer? Busque a sua alegria no Senhor. Glória a Deus, Senhor. Busque a sua satisfação no Senhor. Glória a Deus. Arrependa-se.
Arrependa-se porque você está triste, porque você colocou a tua alegria na tua casa, Glória a Deus. quando você deveria ter colocado a sua alegria em Deus. Glória a Deus. Você está triste porque você colocou a tua alegria lá naquela aposentadoria lá, quando você deveria ter colocado a sua alegria em Deus. Então se arrependa. Glória a Deus, Se Senhor. arrependa-se, volte-se para o Senhor. Sabe, você está deprimido porque você está buscando a satisfação nas coisas desse mundo, quando você deveria buscar a sua satisfação em Deus. Glória a Deus. Sabe, então se arrependa. Mas nós achamos não, nós achamos que o que elas precisam ouvir é: Deus vai dar vitória, Deus está vendo a sua angústia, Deus está vendo o teu clamor, e Deus... Nós queremos fazer aquela pessoa se sentir bem. Sabe, quando é a verdade que vai libertar aquele coração. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando é a verdade que vai fazer com que aquela pessoa entenda que ela está buscando alegria em coisas erradas. Glória a Deus, Senhor. Sabe, quantas vezes nós, no decorrer da nossa vida, buscamos a nossa alegria nas coisas desse mundo? Santo Senhor. Quantas vezes no decorrer da nossa vida nós achamos que se nós tivermos a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a gente vai ser feliz? Santo. Quantas vezes no decorrer da nossa vida a gente pensa: não, agora está tudo dando errado e eu estou triste, mas quando eu tiver aquele emprego, quando eu tiver aquele dinheiro, aí eu vou ser... Quantas vezes nós pensamos assim no decorrer da nossa vida? Santo Senhor. Sabe, irmãos, quantas vezes, e a não ser que Deus venha e Deus mova o nosso coração, nós vamos morrer dessa maneira. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é dessa maneira que nós morremos. Por quê? Porque o ser humano está morto em seus pecados, em seus delitos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ele não consegue enxergar que a verdadeira alegria é Deus. Sabe, ele não consegue enxergar que a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação está em Jesus Cristo. Glória a Deus. Que somente nele nós estamos completos, nós estamos plenos, nós estamos realizados. Glória a Deus. A não ser que Deus mova o nosso coração, nós sempre estamos tentando nos cobrir com folhas de figueira. Glória a Deus. Né? Adão e Eva, quando eles pecaram, o que eles fizeram? Eles tentaram se cobrir com folhas de figueira. Santo Senhor. Né, irmãos? A gente se cobrir com folha de figueira é o quê? Não, eu preciso esconder a minha vergonha, sabe? Eu agora estou nu, eu sou um pobre perdido, mas eu preciso dar um jeito de cobrir para não parecer tão perdido. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, eu conheci pessoas que não caminhavam com Deus, mas eles queriam se justificar fazendo caridade para o próximo. Santo Senhor. Sabe, irmãos, e quando você fala para eles: fazer caridade não vai te salvar, você precisa buscar a Deus, você precisa buscar a Jesus Cristo, você precisa se arrepender. Sabe o que eles fizeram? Pararam de fazer a caridade. Glória a Deus. Porque caminhar com Deus eu não vou, fazer caridade não adianta, então quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada. Santo Senhor. Né, irmãos? E isso é o que acontece. Né, irmãos? A verdade vem e a verdade mostra a nossa condição, e ela diz: só existe esse caminho, Glória a Deus. só existe essa verdade, só existe essa vida. Sabe, irmãos, então Ezequiel entendeu isso. Quando a mão de Deus tocou Ezequiel, ele enxergou aquele vale de ossos secos e ele entendeu, sabe, qual mensagem deveria ser proclamada para o povo de Israel. Glória a Deus, Senhor. Será que nós entendemos qual mensagem deve ser pregada nos púlpitos hoje em dia? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmão, será que nós entendemos qual mensagem deve ser proclamada para as pessoas mortas desse mundo? Glória a Deus, Senhor. Será que nós entendemos? Sabe, irmão, você imagina se Ezequiel tivesse pregado a mensagem de Deus, mas ele tivesse acrescentado alguma coisa. Se ele tivesse pregado: ouvi a palavra do Senhor, mas eu também vou ensinar vocês a como gastar o dinheiro de vocês de uma maneira melhor, porque vocês estão precisando disso também. Você já imaginou o que ia virar? Glória a Deus. Sabe, irmãos, e é isso que nós fazemos hoje com a palavra de Deus. Santo Senhor. Jesus é maravilhoso, Jesus é muito bom, Jesus é perfeito, mas só Jesus, irmão, não dá. Eu estou passando por um processo difícil e eu quero saber se vai ser solucionado ou não. Sabe, irmãos, será que Jesus é suficiente? Será que nós podemos ouvir um evangelho que fala apenas de Jesus e podemos dizer: não, hoje eu estou completo, estou pleno, estou realizado? Glória a Deus. Né, irmão? Será que nos alegra? Glória a Deus. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Você viu o que o povo de Israel estava dizendo? O povo de Israel estava dizendo:
acabou a nossa esperança, acabou a nossa esperança. Sabe quantas vezes você vê crentes deprimidos, quantas vezes você vê crentes frustrados, e você fala de Jesus para ele, e ele fala, eu sei, Jesus, eu sei. Sabe, mas está deprimido? Glória a Deus, Senhor. Sabe, mas está triste? Glória a Deus. Sabe, mas está enfadado com as coisas de Deus? Oh, meu Deus. É sempre a mesma coisa, viu? Ah, puxa, tá chato isso aqui, viu? Mas eu sei que Jesus é maravilhoso, que Jesus, será que sabe mesmo? Glória a Deus. Será que entende mesmo? Glória a Deus. Né, irmãos? Esse é o problema hoje. Glória Né? a Deus. Jesus é maravilhoso, muito bom, é perfeito. Mas não sei, tô tão cansado, tão chateado, é tão deprimido, é tão desiludido. Glória a Deus. Será que sabe mesmo que Jesus é tão importante assim mesmo? Glória a Deus. Sabe, por isso que a palavra de Deus diz que pelos frutos o conhecereis. Glória a Deus. Porque da boca para fora todo mundo sabe. Glória a Deus. Da boca para fora todo mundo entende. Glória Né, irmão? Da boca para fora todo mundo crê. Se você perguntar lá na rua, lá para qualquer um que não congrega faz mais de ano, se ele crê em Deus, ele vai dizer que sim. Santo Senhor. Né, irmão? Creio. Mas pelos frutos você vê que não crê. Glória a Deus. Né, irmãos? Que nós venhamos a produzir esses frutos. Né, irmãos? Que nós não venhamos a ser como o povo de Israel. Acabou a nossa esperança. Sabe, aonde está a nossa esperança? Glória a Deus. A nossa esperança está em Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, esses dias tinha um irmão que estava enfermo. O nome dele é Shed. Não sei quem que viu, se alguém viu o vídeo dele na internet. Ele está com uma doença terminal, até faleceu já. Faleceu, acho que ontem. Faleceu essa noite. E aí mostra um vídeo dele falando. Ele estava sentindo dores, ele estava na beira da morte mesmo. Os médicos deixaram ele ficar em casa para morrer. E aí estavam perguntando para ele, que mensagem você tem para passar para alguém que está nessa mesma condição que você está? E ele disse, eu nunca sofri na vida, sabe, eu quase nunca sofri na vida, então é uma oportunidade muito boa poder estar sofrendo agora. Santo Senhor. Sabe, irmãos, é uma oportunidade muito boa porque a gente sente que está se desmamando do mundo. Glória Sabe, a é Deus. como se a gente estivesse desapegando das coisas dessa terra, desapegando das coisas desse mundo para poder ir para o céu. Glória a Sabe, Deus. então é uma experiência muito boa, uma experiência muito boa para a gente poder aprender a se livrar das coisas desse mundo. Glória a Deus, Senhor. E ontem à noite ele faleceu. Santo Senhor. Mas como que está a maioria dos crentes hoje em dia? Não, Senhor, mas eu te servi a vida inteira, Senhor, eu vou morrer agora. Não, Senhor, por que eu estou passando por isso? Glória a Eu Deus. sou um servo teu. Né, Glória a irmão, Deus. será que nós estamos prontos a nos desapegar das coisas dessa terra? Glória a Deus. Sabe, irmãos, e a gente não está falando para ninguém deixar de trabalhar, a gente não está falando que você não pode ter teu carro, que você não pode ter sua casa, mas a questão é você botar sua alegria nessas coisas. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é você botar sua esperança nessas coisas, Glória porque a Deus. cedo ou tarde nós iremos perder essas coisas. Glória a Deus. E se a nossa alegria não estiver no Senhor, a única coisa que a gente vai ter é desespero. Glória a Deus. A única coisa que a gente vai ter é angústia. Glória A única coisa que a gente vai ter é aflição. Né, irmãos? E como que essa mudança acontece? É o que o texto bíblico está dizendo. Sabe, é quando Deus diz, eu vou colocar minha mão sobre vocês e eu vou mover o coração de vocês. Glória a Deus. Sabe, eu vou colocar o meu espírito em vocês. Sabe, eu vou dar convicção para vocês. Por que o texto deixa bem claro que é Deus quem está fazendo? Glória a Deus, Senhor. Sabe, porque se o texto dissesse que é a nossa atitude que faz, o que ia ter de crente arrogante não ia estar escrito. Santo Senhor. O que ia ter de crente arrogante dizendo, não, porque eu tomei uma atitude, irmão. Eu sou crente fiel porque eu me esforço. Santo É porque eu sou bom, sabe? É porque eu ajudo, é porque eu fiz, é porque eu faço, sabe? Hoje, se o texto não diz isso, os crentes já são assim. Glória a Deus. Não, irmão, eu fui fiel, eu fiz a obra de Deus e eu busquei a Deus e Deus veio e Deus fez a obra. Sabe, como se Deus tivesse feito porque
Ele foi bom, como se ele tivesse tomado alguma atitude em alguma coisa. Glória a Deus. Né, irmãos? Então o texto deixa bem claro, ó, é Deus dizendo, ó, eu vou fazer. Glória a Deus. Porque se depender deles, eles vão continuar mortos. Eles estão mortos. Como é que um morto vai fazer alguma coisa por si mesmo? Glória a Deus. Eles estão sequíssimos. Então eu vou fazer. Eu vou mover o coração deles. Eu vou colocar carne, eu vou colocar pele, eu vou colocar nervos, eu vou colocar sobre eles o meu espírito. Sabe, irmãos, essa é a obra da conversão. Glória a Deus. Senhor. Sabe, então se Deus te chamou, se Deus moveu o nosso coração, sabe, irmãos, nós simplesmente viramos para Deus e dizemos, ó Senhor, obrigado porque tu me chamou. Glória a Deus. Porque se dependesse de mim, eu estava perdido, Senhor. Glória a Deus. Se dependesse de mim, ó, eu estava lá no mundo, Senhor. Glória a Senhor, por que tu chamou a mim, Senhor? Tinha tantas pessoas lá no mundo, por que eu, Senhor? Glória a Deus. Não tinha nada de bom em mim, Senhor. Não havia capacidade nenhuma em mim. Sabe, irmãos, isso é graça. Glória a Deus. É favor imerecido. Quando nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Glória. Sabe, irmãos, e é essa obra que Deus faz na nossa vida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é desse jeito que Deus move o coração. Então não precisa da nossa ajuda. Sabe, irmãos, não precisa da nossa ajuda para tentar fazer a mensagem parecer mais atraente, sabe? Não faça a mensagem parecer atraente. Simplesmente pregue a mensagem. Glória a Deus, Senhor. Mostre para os ossos secos que eles estão mortos. Glória. Sabe? Vire para Deus e diga, ó Senhor, faz a obra naquele osso seco lá, porque é só tu, Senhor. Só tu. Glória a Deus, Se tu não fizer a obra ali, Senhor, ele vai continuar perdido. Glória Sabe, a não Deus. adianta nós ficarmos falando com o osso seco se nós não estivermos falando sobre a palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então as pessoas não precisam de instrução. Sabe, irmãos, as pessoas não precisam de cultura. As pessoas não precisam de bens materiais. As pessoas precisam da verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Para que o Espírito de Deus mova os seus corações. Glória a Deus, Senhor. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Né? Termina o versículo 12 dizendo, ó, eles estão mortos, mas eu vou trazer eles à vida. Glória a Deus. Eles estão perdidos, sabe, mas eu vou trazer eles à vida. Sabe, eu vou devolver a esperança neles, eu vou dar esperança, eu vou dar convicção neles, né? É aquela passagem que diz, eu vou tirar o coração de pedra e eu vou colocar o coração de carne. Glória a Deus. Né, irmãos? É Deus dizendo, agora eu vou fazer uma aliança que não mais pode ser quebrada. Glória a Deus. Sabe, a primeira aliança foi escrita nas tábuas de pedra, sabe, e eles quebraram as alianças, mas agora não. Agora eu vou escrever, vou estabelecer minha aliança dentro nos seus corações de carne, sabe, eles não vão mais poder quebrar, porque eu vou mover o coração, sabe, aquele que eu mover o coração, sabe, ele vai seguir até o fim, não porque ele é bom, não porque ele é capaz, mas porque a minha mão sustenta ele até o fim. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.